Então, gente, boa noite novamente. Na última aula a gente tinha falado do Holocausto, né? Sobre essa triste aí passagem da história da Segunda Guerra Mundial, onde os judeus, né, foram para um campo de concentração e campo de extermínio também, né? Eles eram mortos, primeiramente com gás e depois, na verdade, primeiro era com tiros, né? Depois com gás, que é a chamada solução final para acabar com os judeus que estavam ali. Esse cara era um dos responsáveis, um dos principais responsáveis, que é o Himmler. E aí eu parei. Então, o que acontece depois? Descobrem o Holocausto, né, já depois que a guerra acaba, quando eles estão ali na Alemanha. Aí eles vão lá investigar lá o que está acontecendo e descobre o Holocausto, né? Descobre os corpos e tem várias fotos. Eu não quis trazer muita foto porque eu tô tentando eu falo, resumir bastante aqui nas principais ideias e algumas coisas aí que pode ajudar vocês numa formação um pouco mais crítica, né? Que vocês consigam ver e fazer um paralelo com a vida atual, né? Então, é muita coisa. Então, eu estou tentando fazer aí um recorte para vocês. Então, o que acontece depois da guerra, né? A guerra acaba, depois descobrem o Holocausto, como eu disse. Então, acaba que vários países, né, que estavam envolvidos ali no conflito estavam destruídos. Por exemplo, a França, né, que tinha sido ocupada, a Inglaterra estava pobre, né, a Alemanha, principalmente a Alemanha, né, que estava ali sob o domínio dos nazistas, né, a União Soviética, que estava envolvido, perdeu muitos dos seus soldados ali na guerra, e o Japão, principalmente, depois das bombas atômicas, né, em Nagasaki e Hiroshima. Além da destruição, né, desses países, também estava muita gente, como aconteceu em várias outras aulas que eu lembro de falando, acaba chegando a fome e as doenças, né, que são trazidas sempre que a população entra nesse tipo de conflito, né, de mudanças muito drásticas, assim, da humanidade mesmo. Na África e na Ásia, vários povos ali de várias regiões ali desses continentes, eles começaram a lutar por independência, começam a querer ser autônomo, né, querer ter sua autonomia reconhecida, né, sua independência, começam várias lutas ali na Ásia e na África. Em 1948, os países ali que faziam parte da ONU, lembram que eu disse que a ONU foi criada ali no pós-guerra, né, na Conferência de Potsdam. Então a ONU foi criada ali em 1948, os países que faziam parte da ONU assinaram, né, importante aí, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é muito importante, né, porque os direitos humanos, essa declaração, ela estabeleceu os princípios que tem uma validade universal, ou seja, validade ampla, para o convívio em sociedade da nossa espécie, né, os nossos direitos básicos. Todos os humanos têm esse direito, como direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, e isso entre todos nós, né, todos que somos humanos. Não representa uma obrigatoriedade, né, legal para os países, né, por parte dos estados ali que assinam e fazem parte da ONU. É mais um guia, né? Tanto que a gente sabe que tem vários países aí que não seguem os direitos humanos, né? Essa declaração serviu de base para 2 tratados, né, sobre os direitos humanos na ONU. Um deles é o Tratado Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e o outro é o Tratado Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Depois da guerra ali, pós-guerra, né, acaba que o mundo começa a se dividir em 2 blocos novamente, que são os países que estavam ali mais ricos, né, e que
tinha maior poder ali econômico, bélico, que sobrou ali da guerra, né? Os restos do mundo estava meio que destruído. Um era os Estados Unidos, que estava ali defendendo o bloco capitalista, né? Formando ali o bloco capitalista junto com outros países, mas os Estados Unidos sendo o líder. E do outro lado tinha o bloco comunista, que era liderado então pela União Soviética. E aí a gente começa, passando dessa fase, a Guerra Fria, que é quando pós-guerra ali, pós-segunda guerra, vai tendo uma cisão tão grande no mundo entre esses dois países, né, União Soviética comunista e Estados Unidos capitalista, que chega aí aos extremos, mas sem ter uma guerra. Vou falar mais para frente, mas é por medo, né, das bombas atômicas e do poder bélico que poderia até destruir o mundo, né, uma guerra entre duas potências que já tinham descoberto a bomba atômica. Então vamos para o próximo slide, que aí começa então, a gente começa o nosso, se eu não me engano, é o penúltimo ou último assunto geral, assim, maior, né, maior assunto, que é a Guerra Fria. Vamos falar então dos antecedentes, né, além da Segunda Guerra Mundial, vamos falar de o que mais influenciou para ter essa cisão mais forte que se tornou até conhecido como a Guerra Fria. Como eu disse, os Estados Unidos ali representavam o bloco capitalista. Os Estados Unidos, ele, durante a Segunda Guerra Mundial, a economia desse país ela se expandiu. E, lógico, ele vendendo ali armas, vendendo munição, vendendo outros produtos, com a indústria bélica, né, principalmente. Então, os Estados Unidos, ele ficou mais rico, né? A economia dela cresceu, como a economia do país. A produção, para vocês terem uma ideia, a produção nos Estados Unidos, produção industrial, duplicou. Então, esse cara estava com a economia muito boa em cima da guerra, né? Ocorreram, então, grandes avanços ali nos Estados Unidos, avanços tanto na tecnologia, né, avanços tecnológicos, quanto avanços científicos. A gente sabe que a guerra ela traz isso, né, tem esse lado de que um país quer desenvolver armas, quer desenvolver melhores munições, etc. Então, ele começa a investir muito em tecnologia e em ciência. Então, tem esse lado a guerra, de investimento em ciência e tecnologia. E aconteceu isso também nos Estados Unidos e também na União Soviética. O poder financeiro, científico e bélico que tinha os Estados Unidos, ele fez com que esses poderes, né, os Estados Unidos se tornassem, então, o país mais, vamos dizer assim, a economia mais importante do mundo, né, mais rica. É o mais poderoso, a liderança mundial do imperialismo, né, de uma nova forma de imperialismo. Então, os Estados Unidos estava na ponta ali, no auge, liderando a economia mundial. Então, pensa aí, se os Estados Unidos estava lá em cima, no topo da economia e tal, ganhando muito dinheiro tanto na Primeira Guerra quanto nessa última que eu acabei de falar, que foi a Segunda, tinha alguém que estava fazendo frente a ele, né? Esse outro país era a União Soviética. Então, os Estados Unidos tinham medo da expansão, né, tinha medo, né? Tinha medo da expansão da União Soviética até o continente americano. Então, ele começou a falar que o comunismo era um risco para a democracia e para a livre iniciativa, né? Agora, do outro lado, tinha a União Soviética, que era comandada pelo Stalin ainda, comandando também o bloco dos países comunistas, né? O chamado bloco comunista. Também conseguiu definir a área de influência ali no leste europeu. Também definiu ali. Como que foi essa definição aí da influência dele ali? Iniciou ali quando o Exército Vermelho, né, o exército da União Soviética, marchou em direção até a Alemanha, lembra que eu disse? Libertou ali os outros países que estavam no caminho, lembra que eu mostrei o mapa, né? Tinha vários países no caminho até a Alemanha, que é do leste e do centro europeu, né? Leste e centro da Europa.
libertando ele então do domínio dos nazistas e ocupando esses locais com o exército, com o próprio exército, né, o Exército Vermelho, com os próprios generais ali ocupando esses locais que eram antes dos nazistas. No pós-guerra, né, chegando no pós-guerra, acabou a guerra, esses países então começaram a ser liderados por governos de orientação socialista. Aí se formou então o bloco comunista. Esse bloco comunista tinha a União Soviética como a líder, e tinha a Polônia, tinha a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Albânia e, eu vou explicar depois, a Alemanha Oriental. Todos, como eu disse, liderados pela União Soviética. Todos aqueles países que a União Soviética libertou do domínio nazista, se tornaram socialistas. Eu não sei se foi todos exatamente, mas a maioria foi. Então, para a União Soviética aumentar a influência dela ali, os Estados Unidos aumentar a influência dele no leste europeu era um perigo. Então, ele começou a acusar os Estados Unidos de ser um país imperialista e que essa forma dos Estados Unidos fazer as coisas colocava em risco, então, a ideia de igualdade entre os indivíduos. E também iria explorar os trabalhadores, né? Os Estados Unidos, o capitalismo como era, né? E então isso provocou uma polarização ideológica. O mundo começou a se dividir, não foi só os Estados Unidos e a União Soviética. Esses blocos começou a dividir o mundo em dois grandes blocos, mas principalmente ali na Europa, que a gente vai falar. Vamos falar um pouco aqui da América também, que é resultado das nossas ditaduras, que tiveram aqui várias ditaduras, foram resultado dessa mentalidade da Guerra Fria, né? Uma luta contra o comunismo, e aí implanta uma ditadura militar. Mas isso a gente vai chegar mais para frente. Essa polarização, então, principalmente ocorreu por meio da propaganda ideológica. Eu trouxe aí 2 exemplos na foto aí para vocês da propaganda. Uma delas que os Estados Unidos usou bastante é o Capitão América. Esse aqui é o Capitão América contra uma horda de comunistas, estão vendo aqui? E aqui, esse do lado de cá, é uma propaganda anticapitalista, né, da União Soviética. Essa é uma propaganda anticomunista. Eu não sei, o que está escrito em russo, eu não lembro. Tá falando que é tipo, se isso é liberdade, então, sei lá, alguma coisa assim, que tá falando esse cartaz aqui. Eu não lembro de cor, assim. Mas aí eles investiam muito, então, em propaganda, para um falando mal do outro, apontando os defeitos, né? Tanto os soviéticos quanto os estadunidenses. Então, foi uma divisão, né? Polarização por meio da propaganda. Em março de 1947, então, esse senhorzinho aqui, ó, esse velhinho aqui, chamado Harry Truman, ele era o presidente dos Estados Unidos, né, em 1947. Então ele foi lá na frente das câmeras, né, lá dar uma entrevista, né, e fez um pronunciamento. Nesse pronunciamento, ele declarou que os Estados Unidos ele precisava ajudar os povos livres, né, sempre levando liberdade aos Estados Unidos, né. Então ele disse que os Estados Unidos deveriam ajudar os povos livres a lutar contra a imposição de regimes totalitários. Isso fazendo uma referência, né, uma alusão ali à União Soviética, porque já tinha caído o fascismo, já tinha caído o nazismo, então tinha sobrado o stalinismo. Então, lógico que ele estava falando do Stalin. Então, para muitos historiadores, isso aí é considerado, esse discurso do Truman aqui, é considerado o começo da Guerra Fria. E aí começa a Guerra Fria. Vocês vão ver o que acontece na Guerra Fria, muita coisa. Esse termo Guerra Fria é exatamente essa tensão, né, que teve entre os Estados Unidos e a União Soviética, só que não teve um ataque declarado, né? Ninguém declarou guerra, ninguém falou, estamos em guerra, eu vou te atacar. Ninguém mandou míssil diretamente sobre o outro, mas usaram ali uns meio termos com algumas outras guerras para lutar. E aí surge, então, a chamada doutrina Truman, que foi criada, então, pelo Harry Truman.
O que é essa doutrina? Essa doutrina, então, oferecia ajuda econômica, política e militar, né, aos países ocidentais que tivessem parte ali do bloco capitalista, para tentar conter o comunismo que estava vindo da União Soviética. Em 1947, criada a CIA, né? Tem filme, a gente vê em vários locais. A CIA, ela estava envolvida no golpe que teve aqui no Brasil, em 64. Foram documentos da própria CIA que revelam isso, que é a Agência Central de Inteligência, né? Em inglês a sigla. A CIA foi criada, então, aí. O que a CIA faz? A CIA é um serviço secreto de inteligência, né, que tem poder de agir tanto nos Estados Unidos quanto na política interna de outros países. Por isso que ela interferia em outros países. Essa doutrina Truman cria, né, essa ideia de que a CIA poderia, então, intervir, levando liberdade para os povos aí, essas coisas aí que os estadunidenses sempre jogou essa aí para cima da gente. Em 1949 é criada a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é a OTAN? A OTAN ela é uma aliança militar formada por 12 países capitalistas, né? Tinham 12 até aquele momento. Ou seja, eles formaram uma aliança militar em 49. Tudo isso com medo do comunismo que estava vindo ali da União Soviética, que era quem fazia frente, né? Assim como a China hoje faz a frente, naquela época era a União Soviética. Só que aí eles estavam correndo com armas. Aqui, hoje em dia, a gente nem sei dizer direito. Seria com dados, seria só com produtos, não sei dizer. Em 1950, aí entra esse outro cara da foto aqui, esse carinha aqui. Esse aí é o Joseph McCarthy. Ele assumiu a liderança ali do Comitê de Atividades Anti-Americanas. Eles criaram um comitê para falar, para atacar, né, todo mundo que fosse anti-americano, entre aspas, né? Criado para identificar e punir quem era suspeito de envolver com o comunismo. Ou seja, se você quer entrar para o Partido Comunista, quer se afiliar ao partido, ou quer, sei lá, compartilha ali no seu Facebook alguma coisa sobre o comunismo, você já estaria sendo investigado e talvez até punido por esse comitê de atividade anti-americano que tinha em 1950. O Joseph McCarthy, então, que é baseado o macartismo. O macartismo é isso, é uma intensa campanha de perseguição e intimidação aos intelectuais e aos líderes ali trabalhistas e vários funcionários do governo que eram acusados de esquerdismo. Se você tivesse um pé ali na esquerda, você já era perseguido, era intimidado, era punido. Então, esse é o macartismo. Isso pode cair no Enem, porque talvez não esse ano, mas talvez nos próximos, porque é o que está acontecendo, né? A gente está passando por isso de novo, essa perseguição, mas eu acho que já estamos passando por essa onda. Mas uma perseguição é a própria ideia de ser de esquerda, entende? Como se isso fosse um crime. Naquela época era mais complexo, né? Porque tinha realmente uma superpotência que queria que o mundo fosse comunista. Várias lógicas nessa época de perseguição aí do macartismo, várias pessoas denunciavam ali falsamente, né? Faziam uma denúncia forjada, inventava prova ali para prender qualquer pessoa que não gostasse. E eu acho que nesse slide é só, vamos para o próximo. Se vocês tiverem dúvidas, é só falar. Espero não estar indo muito rápido. E aí chega, né, o Muro de Berlim. Vocês já devem ter visto também. Conhecer, né, pelo menos. O que é o Muro de Berlim? Em 1948, no pós-guerra, a Alemanha ela era administrada por 4 nações, quatro países, né? Aqui, ó, aqui no mapa. Tá, os 4 países eram, então, os Estados Unidos,
que ficavam com, deixa eu ver a parte aqui. Essa parte aqui ficava com os Estados Unidos, uma parte com a França, que é essa aqui, mais amarelinha aqui, uma parte com a Inglaterra, que ficava essa verde, e uma parte com a União Soviética, que era essa aqui. Em 1949, então, um ano depois, acabou criando dois estados diferentes alemães, cada um de um lado, tá vendo? Esses capitalistas aqui se juntam e formam um, e a União Soviética fica com outro aqui. Foi criada, então, a República Federal da Alemanha, ou a Alemanha Ocidental, que é capitalista, é essa aqui, e a República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, que fica no Oriente, que é socialista. Nessa divisão aí, como vocês estão vendo no mapa, a capital da Alemanha, que é Berlim, estão vendo aqui, ficou do lado comunista. Então, eles não queriam que a capital da Alemanha ficasse só para os comunistas. Então, a capital, dentro do território dos comunistas, foi dividida também. E aí entra o Muro de Berlim. Aqui, ó. Aqui é a parte capitalista, também, ó, cada um com seu país. E aqui é a parte comunista, dentro da outra parte gigante comunista, que é a parte oriental. Então, em 1961, como vocês veem no mapa, 1961, para impedir, então, que os socialistas estavam aqui fugisse para cá, com medo, né, buscando uma vida ali no capitalismo, não gosta do socialismo, vai tentar uma vida no capitalismo, para tentar impedir que essas pessoas fugissem para o lado capitalista, a União Soviética criou o Muro de Berlim, que é chamado, né, de Muro da Vergonha, que era para impedir, então, que quem passasse, né, era uma vergonha, a pessoa está passando para o outro lado. Então, é chamado de Muro da Vergonha, que é o que a gente conhece como Muro de Berlim, e isso marca o principal símbolo aí, então, da Guerra Fria, é o Muro de Berlim. Ao longo dos anos, o muro ele foi crescendo, crescendo, crescendo e cercou toda a cidade, né? Toda a parte ocidental, né? Vamos dizer assim, parte capitalista da Alemanha, de Berlim, né? Esse é o muro. Na União Soviética também foi criado, né? Em contraponto à doutrina Truman, que era para ajudar os países capitalistas. A União Soviética também não ficou parada e também criou a sua própria doutrina ali, próprio plano para ajudar os países do bloco comunista a se saírem bem ali, né? Saírem da crise. Porém, no ano de 1953, o Stalin morreu e quem assumiu foi o Nikita Khrushchev. Ele assumiu o lugar dele. O que aconteceu durante o trabalho do Nikita, quando ele esteve no poder. Em 1954, um ano depois da morte de Stalin, foi criado o Comitê para a Segurança do Estado. O que é o Comitê para a Segurança do Estado? É a KGB, que é o Serviço de Inteligência e Espionagem Internacional. O atual presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele era um agente da KGB. Então, ele manja desses negócios aí. Que também é uma CIA, né? Uma CIA da União Soviética, né? E agora da Rússia. Acaba fazendo o mesmo trabalho que a CIA. Se os estadunidenses podiam criar, a União Soviética também criou a sua própria inteligência internacional e espionagem, né? E aí, no ano de 1955, contrapondo a doutrina Truman, e a OTAN, né, a criação da OTAN, que é essa aliança militar dos países capitalistas, foi assinado ali o Pacto de Varsóvia. O que é o Pacto de Varsóvia? É essa resposta da União Soviética a essa aliança da OTAN. Então, eles fizeram uma aliança militar dos comunistas, dos socialistas, do bloco comunista. E o Pacto de Varsóvia é o nome dessa aliança. Do outro lado é a OTAN.
E aí, já como eu estava dizendo, como eles investiram muito em tecnologia, muito em ciência, começaram ali a tentar desenvolver novas armas, tentando desenvolver novas tecnologias para que pudessem impor o seu modo de pensar ao outro lado. Começou a chamada corrida nuclear, que era uma corrida para ver quem ia conseguir, né, ter mais poder nuclear. Em 1949, os soviéticos, né, a União Soviética, ela fez o primeiro teste nuclear dela. Lembra que os Estados Unidos já testava isso. E explodiu uma bomba atômica, né, a União Soviética dessa vez, lá no Cazaquistão, só que foi no deserto, para testar a bomba. E isso, lógico, fez com que os Estados Unidos ficassem com medo, com certeza. Agora não era só os Estados Unidos que tinham poder de bombas nucleares, né, de poder nuclear, quem tinha também agora era a União Soviética, os comunistas, que eles estavam morrendo de medo. E aí isso começou uma corrida nuclear no mundo todo, né? O mundo todo atento a essa corrida nuclear dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, como eu disse, eles começaram a investir, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, começaram a investir mais e mais em pesquisa, mais e mais em produção de arma de destruição, para destruir o inimigo mesmo, tanto que destruiu até o planeta. Tanto que criaram aí a bomba de hidrogênio, criaram os mísseis de longo alcance, com ogiva nuclear e etc. E aí essa corrida nuclear aí, juntando armas fortes, potentes, fez com que difundisse um medo pelo mundo todo, né, de que acontecesse uma guerra nuclear. Porque se acontecesse uma guerra nuclear, acabava o mundo, né? Imagina, várias bombas com maior potência do que destruiu Nagasaki e Hiroshima. Mais potência ainda, porque a gente está falando aqui já bem para frente. Não é tanto assim, mas sei lá, 5, 8 anos à frente ali, que quase 10 anos, que fariam a diferença ali no processo da tecnologia das bombas. E, paralelamente a essa corrida nuclear, começou a acontecer uma outra corrida, que foi a corrida espacial, que é um desdobramento aí da corrida nuclear. Vou falar aqui alguns acontecimentos da corrida espacial, que é bem interessante. Vamos lá. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, que é o primeiro satélite artificial que existiu no mundo. Ainda em 1957, ela lança o Sputnik 2, só que agora dentro do Sputnik 2 tinha a cadelinha Laika, acho que vocês já devem ter ouvido falar dela, né? Que foi mandado para o espaço para ficar lá e morrer, tadinho. Mas foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço, foi a cadelinha Laika. Em 1958, os Estados Unidos criou a NASA, aqui o símbolo da NASA, que era o órgão responsável, então, pelo programa espacial do país. Em 1961, a União Soviética enviou o Yuri Gagarin a bordo da cápsula Vostok 1, né, uma viagem que durou quase 2 horas ali no espaço, foi a primeira pessoa a ir para o espaço, que é esse cara aqui, ó, Yuri Gagarin. Em 1962, os Estados Unidos enviou John Glenn, né, num voo tripulado, ou seja, o cara dirigiu ali a espaçonave era a Friendship, e usou um paraquedas para pousar no retorno. Em 1963, foi a vez da primeira mulher a ir ao espaço, né, pela União Soviética, que foi a Valentina, essa moça aqui, a Valentina Tereshkova. É um nome complicado, Tereshkova, acho. Em 1969, os Estados Unidos enviou a Apollo 11, que é essa nave aqui, todo mundo conhece, né? Com 3 astronautas, né? Até a Lua. E um dos astronautas era o Neil Armstrong, que é esse carinha aqui, ó. Ele foi o primeiro homem, né? O primeiro ser humano a pisar na Lua. Então, esse cara aqui, o Armstrong, foi em 1969. Em 1971, a União Soviética lançou a Estação Espacial Salyut lá para estudar a ausência da gravidade para fora da Terra, né? Em 1973, os Estados Unidos lançou a Estação Espacial, aí já está cada vez maior, né? A Skylab.
Em 1977, os Estados Unidos lançou a Voyager 1 para explorar Júpiter e Saturno, e a Voyager 2 para explorar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Já estavam explorando o espaço, entende? Foi nesse período aí, não faz tanto tempo, historicamente falando. Em 1986, a União Soviética lançou a Estação Espacial Mir, que ficou até lá, até 2001. Foi retirado só em 2001, bem depois da queda da própria União Soviética. Gente, por hoje, eu vou parar por aqui, que depois a gente vai entrar na guerra, nas chamadas guerras quentes aí, mas ela é bem rápida, não vai demorar muito. A gente já está chegando no final do conteúdo, não falta muita coisa. Capaz que até o final, deixa eu ver aqui, calendário. Acho que até a primeira semana ali. Vou tentar acabar até esse mês ainda, tentar acabar na aula de amanhã e nas próximas, para vocês terem um tempinho aí para revisar, se vocês precisarem. Mas o mais importante aí a gente já viu, que é a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, colonialismo e um pouco da Guerra Fria, que é importantíssimo lembrar, né? União Soviética versus Estados Unidos, comunismo versus capitalismo. A gente colhe isso até hoje, vive sobre essa influência até hoje. E aí entra a ditadura militar, que é sobre essa influência, mas eu vou falar um pouquinho bem rápido com vocês depois. Então, por hoje eu vou deixar assim. Na próxima aula a gente volta, nesse próximo slide aqui. Então, boa noite e até a próxima, gente. Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem no WhatsApp, que eu respondo para vocês. Tchau.